Dois Boeing 747 carregados completamente estão taxiando pela neblina intensa. Um está na pista, preparando para decolar, e em poucos segundos algo vai acontecer que vai chocar o mundo. Como isso foi possível? Fique ligado. A história sobre o acidente do aeroporto de Tenerife é carregada com incríveis coincidências. A sequência de eventos começa em 26 de março de 1977, quando o voo Panam 1736, que é um Boeing 747-100, com indicativo de chamada de Clipper 1736, decola do Aeroporto Internacional de Los Angeles, com destino a Nova York para pegar alguns passageiros, e depois voar para Las Palmas. Por ser um voo curto, está completamente lotado em sua última perna. Em 1977, havia um pouco de intriga política na região de Ilhas Canárias. Um grupo terrorista Estava lutando pela independência da região, ou pelo menos ter um pouco de reconhecimento e atenção do governo. No comando do voo Panam 1736 estava o capitão Victor Groves. Junto com ele na tripulação estava o copiloto Robert Bragg e o engenheiro de voo George Warnes. Às 7h42 da manhã, o Clipper 1736 decolou do aeroporto de Nova York e começou o voo para Las Palmas. No outro lado do mundo está outro Boeing 747. O voo KLM 4805 está se preparando para decolar de Amsterdã para o aeroporto de Las Palmas, para pegar novos passageiros, encher o tanque e voltar para Amsterdã, fazendo deste um longo dia para os tripulantes. No controle da aeronave estava o capitão Jacob Veldhuizen Van Zanten. Ele tinha 50 anos e estava trabalhando como instrutor de voo-chefe na frota de 747s para a KLM. O que significa que ele passou mais tempo de suas horas de voo no simulador, ensinando outros pilotos, do que voando no avião real. Com ele está o copiloto Klaas Meyers e também o engenheiro de voo Wayne Schroeder. Enquanto isso, dois homens andam para dentro do terminal de Las Palmas. Eles andam até uma loja de flores que ficava perto do balcão de check-in e ficam lá por um tempo. Depois, eles saem rapidamente para fora do terminal, assim deixando para trás uma mala que ninguém tinha percebido. Exatamente à 1 da tarde, um atendente dentro do aeroporto recebe uma ligação de alguém dizendo que era um representante do grupo terrorista e que haviam bombas colocadas dentro do terminal, e que então eles tinham 15 minutos para evacuar o aeroporto. Como o representante falou, exatamente 15 minutos após a ligação, a bomba que estava dentro da mala explodiu. O que, além de outros danos, 4 pessoas se feriram e também parte do solo do segundo andar caiu. Porém, se lembra que a pessoa no telefone falou bombas no plural? Bem, agora as autoridades têm que assumir que há mais de uma bomba no terminal. Então eles precisam evacuar o aeroporto e procurar por mais bombas. Então é tomada a decisão de impedir todos os aviões que estão vindo a pousar. No exato momento em que isso aconteceu, em solo, o KLM 4805 entrou no circuito de tráfego de Las Palmas. Inicialmente eles foram instruídos para esperar, porém, logo depois foi dito ao avião que não se sabia quanto tempo iria levar até o aeroporto voltar a operar. Então eles teriam que alternar para o aeroporto de Los Rodeos, na ilha de Tenerife, o que resulta em um curto voo de 25 minutos até Los Rodeos. Então, às 1h38 da tarde, o 747 da KLM pousou na pista 30 do aeroporto de Los Rodeos. Ele realizou o táxi até o pátio, onde pararam o mais ao norte possível. Enquanto isso, o voo Panam 1736 também entra no circuito de tráfego, a poucos milhares de pés acima do avião da KLM. Eles ouvem as notícias sobre a bomba, assim como aconteceu com o KLM. Porém, eles perguntam se poderiam apenas continuar aguardando ao invés de alternar, já que eles estavam com combustível extra. Porém, a torre respondeu: Negativo, senhor. Não queremos nenhum avião no nosso espaço aéreo. Então alterne para Los Rodeos. Então, eles foram e pousaram às 2h15 da tarde, em torno de 37 minutos depois do KLM pousar. Agora vamos falar sobre o aeroporto que eles alternaram. O aeroporto de Los Rodeos fica situado na parte norte da ilha de Tenerife. A ilha de Tenerife é dominada pela maior montanha da Espanha atualmente, que é um vulcão chamado Pico del Teide.
E esse vulcão cria alguns fenômenos meteorológicos únicos, onde os ventos úmidos vindos do Atlântico são puxados para as montanhas. Então, quando isso acontece, a umidade acaba condensando e formando nuvens ou neblina. E isso pode acontecer muito, muito rápido, o que significa que no sul de Tenerife sempre faz sol, mas no norte é sempre úmido. Outra coisa sobre o aeroporto de Los Rodeios é que ele tem um péssimo histórico de segurança. Entre os anos de 1965 e 1978, houve em média um acidente por ano no aeroporto. E apenas poucos anos antes desse acidente, um sério acidente aconteceu. Ao princípio, os comandantes da KLM queriam que todos permanecessem a bordo, já que pensavam que seria um tempo de sol curto que eles decolariam praticamente de imediato. Porém, de mais ou menos 20 minutos, ficou claro de que esse não seria o caso. Então eles decidiram que os passageiros poderiam desembarcar, entrar no terminal, esticar as pernas, relaxar, pedir alguma coisa no bar. E os passageiros receberam cartões de reembarque, de certa forma de que eles poderiam reembarcar rapidamente no avião, assim que eles recebessem a notícia que Las Palmas havia reaberto. O Panamá tentou fazer a mesma coisa, mas eles receberam a notícia de que o terminal já estava cheio com os passageiros da KLM e que não seria bom misturar os dois. Então a tripulação decidiu manter todos dentro do avião. Porém, eles pediram escadas, então os passageiros poderiam sair pelas escadas e esticar as pernas. Os passageiros da KLM permaneceram dentro do terminal por em torno de 2 horas até reembarcarem. No cockpit da Panam, a tripulação tentou fazer o melhor na situação. O Capitão Cruz fez uma transição aos passageiros dizendo que quem quisesse poderia ir visitar a cockpit e que ele iria guiá-los mostrando a eles esse maravilhoso 747, o que criou uma energia muito boa. Já no cockpit do KLM estava tudo diferente, porque o Capitão Van Zanten e o resto da tripulação começou a falar nas últimas mudanças da legislação de limite de tempo de voo, que é o que define quanto tempo o piloto pode trabalhar, que recentemente, em 1977, havia mudado drasticamente. E nela está limites muito claros de quanto tempo um piloto era autorizado a operar, e se o piloto passasse desse tempo, ele poderia até ser preso. Eles estão falando disso por causa que poderiam ver claramente que se o tempo em sol se tornasse muito longo, eles teriam que ir muito rapidamente para Las Palmas e depois com o mínimo delay ir para Amsterdã para ficar dentro dos limites, o que fez a tripulação ficar um pouco nervosa, já que eles não queriam ficar presos em Las Palmas. E aqui é onde o Capitão Van Zanten toma uma decisão que vai ter severas consequências, já que ele decide colocar combustível o suficiente para eles irem para Las Palmas e depois irem para Amsterdã sem reabastecer, o que iria minimizar o tempo em sol em Las Palmas. Não muito tempo depois, o reabastecimento é completo e o KLM recebe a autorização de táxi para o ponto de espera da pista Uno 2. Então o avião chegou no ponto de espera, recebeu autorização da torre e entrou na pista para ir até o final, dar um giro de 180 graus e então ficar pronto para decolagem. Enquanto o KLM estava realizando esses passos que foram dados a ele pela torre, o Panam recebe autorização de táxi para o mesmo ponto de espera onde o KLM estava antes. O Panam então recebe autorização para entrar na pista e ir até uma certa taxiway, que é onde ele irá sair. Ele então entra na pista e começa a seguir os passos dados pela torre. Então, enquanto o Panam está mais ou menos no meio da pista, o KLM, que está no final dela, pronto para decolar, começa a acelerar as manetes. Porém, existe uma coisa peculiar: eles não têm autorização. Isso é notado pelo copiloto do KLM, que fala para o capitão. Então o capitão tira as manetes e diz para o copiloto pedir autorização.
A torre dá a autorização para depois da decolagem, porém não diz que é para eles decolarem, coisa que não foi entendida pelo capitão Van Zanten. Então, Van Zanten simplesmente coloca as manetes no máximo e começa a decolagem. Porém, enquanto isso, o Panam ainda estava na pista. I think he's moving. Look at him. That idiot's coming. Get off. Get off! Oh, damn it! Get off, get off, get off! Get off, get off, get off! Então, foi nesse momento onde ocorreu o maior acidente de toda a história da aviação até hoje.